Você quer ter vitória sobre o medo? Então fica comigo, que eu vou te ensinar hoje. Está começando mais um devocional na presença do Pai, para abençoar você e sua família. E olha que está chegando o Dia das Mães. Não tem presente melhor para você dar para ela do que um devocional do Evangelho. Uma experiência diária de paz e alegria, uma página para cada dia do ano, um versículo da Bíblia, um título, um tema, um texto de revelação, uma leitura da palavra. Olha que lindo. Ela vai lembrar de você todo dia. Vai agradecer a Deus por um presente tão maravilhoso que está edificando a vida dela. Se você quer adquirir esse programa aí, é só clicar no link que aparece na descrição do livro. Adquirir vai chegar lá na sua casa, tá bom? No final eu vou orar por você, pela sua família, mas antes de começar, lembre-se de se inscrever, clica aqui embaixo, se inscrever, e venha fazer parte aqui do nosso canal. Se você pode ser um assinante, você vai me ajudar também, porque você vai ter acesso a milhares de conteúdos exclusivos e todo o recurso vai ser revertido para pregar o Evangelho. Então você vai se tornar um parceiro, tá bom? Veja, vamos lembrar aqui mais uma vez o que está acontecendo na história lá do profeta Elias, que foi um dos maiores profetas da palavra de Deus, um cara que viu o fogo cair do céu, matou os 400 adoradores de Baal, ressuscitou o filho da viúva, multiplicou o azeite, a farinha, viu o corvo trazer comida para ele, milagres impressionantes. Depois ele foge com medo da Jezabel matar ele. Deus encontra com ele, toda aquela coisa lá na caverna, fala com ele no vento, no cicio. Ele, achando que era o tal, cai na justiça própria, dizendo para Deus que o povo adorava Baal, que não tinha ninguém fiel, que só ele ficou. E Deus mostra para ele que não, que tinha 7.000 que não se dobraram, que ele não era insubstituível. E manda que ele agora ungisse Eliseu. E ele faz isso se humilhando novamente. História interessante. Mas toda essa história está permeada com esse medo que Elias tinha da Jezabel matar ele. E a gente vai perceber como Deus vai tirar o medo do coração dele. Porque depois de tudo isso, Elias, ele se torna outro homem. E o medo dele desaparece completamente. Porque ele lidou com o ego, com a justiça própria e com o orgulho. Deus manda Elias ungir a Azael, rei da Síria, e a Jeú, rei de Israel. E quando ele faz isso, Deus estava dizendo que, em outras palavras, a questão de Jezabel está resolvida por mim. Pode ungir os outros 2 reis, que eu estou tirando ela de cena. Claro, por isso que ele estava mandando que ele ungisse eles. E foi inclusive Jeú que matou Jezabel, se você for ler a história. E aconteceu que depois disso, o Acabe também morreu. E o seu filho Acasias, filho da Jezabel, se tornou rei de Israel, no lugar dele. Acasias, diz a Bíblia, que um dia caiu da janela do quarto e adoeceu. E aí, lá em 2 Reis, capítulo 1, verso 1, ele manda consultar Baal Zebub, um demônio, né? Se ele iria sarar da doença ou não. Elias fica sabendo, e a Bíblia fala que ele envia a palavra do Senhor para ele, dizendo, porque você consultou outros deuses, né, voltou para essa idolatria, você vai morrer. Coisa, né? O que está acontecendo aqui? Depois daquele da história do Monte Carmelo, que Elias, Deus mandou fogo do céu, caiu no sacrifício e mataram 400 profetas de Baal, o que você pensa? Você pensa que esse povo nunca mais vai cair nessa idolatria. Nunca mais vai adorar esses deuses falsos, que são demônios. A gente pensa que eles tinham se voltado para Deus. O mais impressionante é que, mais uma vez, a gente percebe que eles estavam adorando Baal de novo. Bom, Acasias fica nervoso, saber que Elias mandou falar que ele ia morrer, e manda pegar ele para prender e talvez querer matar. Só que dessa vez, Elias não estava com medo. Veio a mãe dele, morreu, agora ele está no poço, está dizendo, eu vou te matar. E mandou ali
um grupo, né, mandou 50 soldados para prender Elias, que nem estava armado. Mas Elias não foge dessa vez. Elias dessa vez não está com medo, Elias não foge. Algo mudou. O medo desapareceu. Que coisa impressionante. A Bíblia fala que Elias estava lá em cima do monte, chegam os soldados para prender ele, ele falou, não vou. Ele ora e Deus de novo manda fogo. Só que dessa vez, como não tinha o sacrifício, o fogo caiu em cima dos soldados e matou todo mundo. Lembra disso. Sempre que tem sacrifício, a ira de Deus cai no sacrifício. Quando não tem o sacrifício, a ira de Deus cai nas pessoas. Cristo é o sacrifício perfeito. A ira de Deus foi derramada sobre ele. Não vai cair mais sobre você, que crê no sacrifício da cruz. Aí o Acasias, não se dando por satisfeito, manda outro grupo. Maior ainda. E chega lá, Elias, vamos? Não. De novo o fogo cai e mata aquele grupo de novo. Aí o cara manda o terceiro capitão, com outra tropa para prender Elias. Ele não estava percebendo que Deus estava nisso. Só que dessa vez o capitão já tinha percebido, ele chegou lá e se humilhou diante de Elias, falou, pelo amor de Deus, não me mata não, por favor, eu sei quem é o seu Deus. E Elias então, obviamente, percebe a humildade dele, e por causa disso, Elias não somente não foge, como não resiste, como vai com ele. Meu Deus, o medo de enfrentar o rei, que estava talvez ameaçando ele de morte, tinha acabado completamente. Elias agora volta para Samaria, no palácio do rei, e veja como ele agora está totalmente diferente, sem nenhum sinal de medo, de enfrentar coisa alguma. Ele tinha fugido de Samaria por medo de Jezabel, a mãe desse rei aqui. Mas agora ele está cheio de paz e confiança para enfrentar o Acasias, que estava querendo talvez matá-lo. O que aconteceu? Acasias morreu. Não teve nada que a sua mãe Jezabel pudesse fazer por ele. E por que o medo foi embora? O que aconteceu aqui, gente? Qual que é a chave espiritual para nós hoje? É que, assim como Elias, quando você percebe que não é mais, que não é indispensável, insubstituível, quando você entende que tudo que você realiza é pelo poder de Deus, e que é um privilégio poder servi-lo, então todo medo e todo desencorajamento vai embora. Por quê? Porque você não está focado no ego, no orgulho. Nós precisamos entender que se nós não quisermos servir a Deus, Ele vai levantar outro. Mas se nós entendemos que tudo é pela graça de Deus, Deus vai tirar o medo do nosso coração. Vamos escrever isso? Pega aí o seu caderno de anotações. Escreve assim, ó. Quando nós nos humilhamos e reconhecemos que Deus é que nos capacita, o medo vai embora. Quando nós nos humilhamos e reconhecemos que nossa força vem de Deus, o medo vai embora. Claro, por que o medo vai embora? Porque se tudo é Deus que está fazendo, eu não preciso ter medo de nada, porque não depende de mim, depende dele. É na força dele, é pela graça dele, é apesar de mim, dos meus erros. Quando Elias entendeu isso, ele falou, para que eu estou com medo, meu Deus do céu? Eu não fiz nada pelo meu poder, tudo foi o poder de Deus. Então também não sou eu que tenho que me defender, Deus que vai me defender. E aí ele perdeu o medo, não é? A melhor resposta que nós podemos dar é agir como fez aquele último capitão. Ele se humilhou diante do homem de Deus. Se humilhou. Aí o fogo não caiu sobre ele. Na primeira vez, tinha sacrifício e o fogo caiu. Nessa aqui estava caindo também, porque não tinha sacrifício, estava matando o povo. Tudo isso é a sombra da morte do Senhor Jesus na cruz pelos nossos pecados.
O mundo precisa entender e compreender que o fogo do juízo de Deus já caiu sobre Cristo e que se eles crerem, se você crer, não vai cair sobre você, porque Jesus pagou o seu pecado. Mas quando eles tratam com desrespeito o enviado de Deus, ignoram o sacrifício de Jesus, aí sofrem o juízo de Deus. Que hoje você tenha a humildade de reconhecer que tudo na sua vida é a graça de Deus. E que por isso, como não depende de você, Deus está do seu lado. Para te ajudar, te garantir, te proteger. Dessa maneira, você não precisa ficar com medo de nada. Porque se o Senhor é por você, que te poderá fazer o homem, ou quem quer que seja, o demônio que seja, que venha te ameaçar. Amém? Quero orar por você. Você pode escrever seus pedidos aí de oração, se você desejar. Mas antes, lembre de se inscrever aqui no canal. Clica aqui, ó, inscrever-se. Acione as notificações. E se você pode, vem se tornar um assinante. Tem um linkzinho aí debaixo do título. Se você assinar aqui o meu canal, você vai ter acesso a milhares de conteúdos e você vai se tornar um parceiro do Evangelho comigo, porque todo o dinheiro arrecadado nós reinvestimos aqui para pregar o Evangelho. Lembra que assim que terminar, eu vou salvar essa live, compartilhe ela nos links do WhatsApp, por favor, e não esqueça de comprar o livro de presente para o Dia das Mães. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela tua graça, obrigado pelo seu favor, obrigado porque se temos sido usados pelo Senhor, é pelo seu poder, não pelo nosso. Portanto, também é o Senhor que nos protege. Nós não precisamos ter medo de nada. O homem não pode nos tocar, os demônios não podem nos tocar, apesar de nós, das nossas falhas, porque o Senhor está conosco. Nós descansamos em Ti, no nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz, fica sem medo, porque o Senhor é contigo. Deus abençoe.